Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, que a partir deste momento entra no ar pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. Este programa tem como intuito levar até você informação, conhecimento, entretenimento, atualidades e importantes assuntos para o seu crescimento pessoal e profissional. E é lógico, direitos e deveres é muito importante estar sempre em nossa pauta. Você certamente já ouviu falar de alguns casos de conflito de marcas. Segundo dados repassados pela minha produção, só no Brasil tem mais de 17 milhões de empresas ativas e a concorrência de nomes e marcas similares não é apenas possível, mas também muito usual. Vamos aqui tentar entender a importância de uma estratégia sólida e segura de registro de marca, que é o que diferencia os produtos, a qualidade e a identificação de um produto. Não é à toa que empresas investem milhares de reais anualmente na construção de uma boa imagem da marca. Nutrir a reputação de um produto ou serviço fica muito mais fácil dessa forma. Fazer o registro de uma marca nos momentos iniciais de um negócio é essencial. Uma oportunidade também de identificar marcas parecidas antes de criar uma estratégia de marketing que realmente lhe garanta algo que podemos todos dizer: eu estou seguro, eu estou segura seguindo esse caminho. Eu recebo hoje a doutora Dolly Outeiral. Ela é advogada com experiência em direito privado que discorrerá sobre conflitos entre marcas. Entrevistada devidamente anunciada, nos resta solicitar que você permaneça conosco, pois o assunto que será abordado logo mais nos trará mais conhecimento ainda. É logo após a nossa vinheta. No mercado existem diversos casos de empresas que tentam criar marcas com características iguais às de marcas famosas. Mas o registro feito de forma legal é uma segurança, pois terá segurança suficiente para quem faz da sua marca algo blindado, ou seja, que blinda a sua marca. E nesse caso, qualquer tentativa fora dos trâmites legais passa a ser ilegal. Recebo hoje como convidada e já anunciada a doutora Dolly Outeiral. Ela é advogada com experiência em direito privado e o nosso bate-papo será sobre conflitos. Esses conflitos estão ligados diretamente a marcas. Doutora, prazer em tê-la aqui com a gente. Chegou quando? Lá do Rio Grande do Sul, que a senhora... Rio Grande do Sul. Segunda-feira. Na segunda-feira. Mas sempre vem a Maringá, ou não? Sim, já perdi as contas. A senhora faz parte da equipe ou diretoria da Marpa, né? Sim. A Marpa eu conheço há muitos e muitos anos. A gente sabe que é sinônimo... a Marpa tem uma marca forte, né? Doutora, quando se fala de proteção de marca, eu estou falando do quê? Está falando do coração de uma empresa. Ninguém vive sem um coração. E uma empresa, ela precisa da sua marca. A marca é o ser pulsante daquela empresa, é que vai fazer o negócio girar. Existe uma associação que o público faz
no objeto de consumo, que é uma associação inconsciente. O que é a marca? É eu olhar aquele produto e identificar aquele produto como meu objeto de consumo. E essa identificação ela é feita pela marca. Eu sei que eu quero o iPhone porque ele é o iPhone. E assim sucessivamente. Por isso que a marca, eu sempre digo que a marca é o coração da empresa, porque é o que faz ela pulsar. O conflito do qual nós falamos no início, e ainda mais nesse momento, e tivemos tão breve o que nós conversamos, mas diante ao que passamos, né, com a pandemia, a senhora estava falando que muitas pessoas descobriram que a empresa da qual ela tinha, outros também tinham, e assim houve um controle, uma tentativa de controle nesse descontrole. Exatamente. O que em maio de 2020 eu fiz até uma gravação, divulguei nas minhas mídias, falando justamente isso, que existia uma tendência de aumento de conflitos de marca e consequentemente aumento de registro de marca. Por quê? Era cultural, muito cultural esse posicionamento, no sentido de que eu vou lá no estabelecimento físico e comprar o meu objeto de consumo. Isso fazia com que alguns empresários, normalmente os pequenos empresários, eles não pensassem na importância da sua marca. Por quê? Não, eu preciso do meu estabelecimento, eu preciso investir na minha estrutura física. No momento em que nós temos a pandemia, onde tudo fecha do dia para a noite, a necessidade do consumidor permanece. E como é que ele vai achar aquele objeto de consumo? Como é que ele vai achar aquela marca? Aí ele migra para as plataformas virtuais, para o e-commerce. Aquela pequena empresa que não se preocupou em proteger sua marca, ela tem um grande problema. Por quê? Ou ela se adapta e vai para as redes sociais e vai para as plataformas virtuais, ou senão ela enfrentaria um problema muito sério por muito tempo. Imagina, passamos meses com restrições e foi aí que muitos conflitos surgiram. Por quê? O que não era visto passou a ser visto. Não que não existisse, não que estivesse certo antes, não estava. Porque no momento em que eu tenho uma marca, que eu exploro uma marca e eu não registro, eu corro o risco sério de alguém se aproveitar, de alguém pegar minha marca, de alguém registrar minha marca. Então, no momento em que eu vou para as redes sociais, vamos pensar no Instagram, que é uma grande ferramenta social hoje e se faz muitos negócios. Eu passo a perceber que existem outras empresas com o mesmo nome ou com um nome muito similar ao meu. E como que fica essa dinâmica dessas relações? O Instagram, no início, ele era mais incisivo. Depois disso, ele passou a não interferir mais e esses conflitos, se fosse o caso, que fossem para a justiça e se decidisse quem é que tinha o direito sobre aquela marca. Consequentemente, houve um crescimento de pedidos de marca no INPI, porque o pequeno empresário sentiu aquela necessidade, eu preciso proteger esse meu bem, porque eu não quero que o meu concorrente se aproveite da minha marca. Doutora, só ouvindo a senhora falar, eu fiquei pensando assim, se existe alguém com a minha marca, eu posso ter esse alguém consciente ou inconsciente. Aí vem um sentido que passa da legalidade por uma forma muito complicada dentro dos parâmetros comerciais, que são as pessoas que aproveitam, né? Hoje, fazendo uma pesquisa sobre o assunto, nós temos o homo, né? Nossa, teve gente que tentou... ovo, né? Homo com 2 M's, homo com vários O's. Então, tem pessoas que ficam, acho que o dia inteiro pensando que forma pode associar um nome a um produto que nem necessariamente pode ser sabão em pó, mas ele quer ter associado algo parecido. Isso também gera conflito. Muito. No âmbito da propriedade intelectual, que são vários direitos agregados, eu digo que o mais desleal é esta prática. A senhora usou a palavra que eu estava querendo, né? É desleal mesmo. Desleal. Que vai contra a lei, né? Sim, isso. Porque o concorrente, ele não necessariamente
está violando diretamente a marca, mas toda a roupa daquele produto. Se nós pensarmos nestes produtos massificados, produtos de gôndola de supermercado, por exemplo, onde a gente vai e compra o produto e não tem aquele detalhamento técnico, aquela especificidade daquele produto, é muito fácil ser induzido ao erro. Eu tenho uma discussão lá no Rio Grande do Sul envolvendo arroz. O meu cliente é autor e a parte ré não viola necessariamente a marca dele. A fonética é completamente diferente, mas toda a roupagem é absolutamente igual. Imagina, quando a gente vai no supermercado comprar o arroz, por vezes a gente nem olha o nome, a gente vai pela embalagem. Nós vamos comprar o omo pela embalagem e assim sucessivamente. Essa é a forma, no meu ponto de vista, mais desleal de concorrência, porque é a que mais induz o público consumidor ao erro. Doutora, eu não posso perder esse gancho, porque nós vamos ainda... E qual é a desculpa da pessoa ré? Não é igual. Do agente ré? Não é igual. Não é igual? Não, ou ele criou. Porque ele não pode dizer que é igual ou semelhante. Sim. Porque senão ele vai pegar o telefone, me ligar e fazer um acordo. Sim. Então ele precisa dizer que não é igual, aí se apega nos detalhes. Só que existem produtos que o consumidor não vai olhar o detalhe. Na verdade a letra tem uma fonte um pouquinho diferente. Ela está um pouquinho mais abaixo, um pouquinho... Não, o consumidor desses produtos em massa, ele vai lá e pega aquele produto. Quando chegar em casa, que ele vai... mas não é esse aqui. Tenho certeza absoluta que todos nós já vivenciamos isso. Pegamos o produto achando que é... Chegamos em casa, não é esse. Doutora, nós temos alguns casos assim. Eu estou falando caso, não o que tem aqui, mas estou falando, né, o que possa acontecer. Direito autoral é alguma coisa, marcas e patentes é outro, e registro de... um registro do que eu quero fazer. Esse não é marcas e patentes, né? Não. No âmbito da propriedade intelectual, nós temos as espécies, que nós temos o direito autoral. Nós temos a propriedade industrial, que ela se subdivide. Marcas, patentes, marcas, patentes, desenhos industriais, segredos industriais e concorrência desleal. Ele se ramifica. O software também é resguardado pela propriedade intelectual, mas ele é mais para o lado do direito autoral do que propriamente para o lado de marcas e patentes. Eu penso assim, né? Quando uma pessoa, você vai lá e vai comprar uma massa de tomate elefante, né? Antigamente, muito mais para trás, nós tínhamos aquelas latinhas pequenininhas. E eu lembro que a minha mãe pediu, traz extrato de tomate elefante. Então, quando você falava extrato de tomate, quando não falava elefante, mas na cabeça dela ela queria, a mesma coisa do Bombril, a mesma coisa. Aqui é dado esses nomes que estão implícito, nós cometemos o erro, mas não foi o erro do comerciante ou do industrial. Pois então, esse é o calcanhar de Aquiles das grandes empresas. É a minha marca ser forte, mas não ser forte o suficiente a ponto de ser o próprio produto. No passado recente, a Google teve nos Estados Unidos um problema muito interessante sobre isso. Queriam generificar a marca Google, de modo que não fosse mais uma marca, mas sim uma palavra em si que designava alguma coisa. Então, imagina, do dia para a noite, uma marca bilionária não vale nada. Uma das marcas mais bem avaliadas no mundo não vale nada. Isso acontece, é algo que, por vezes, a empresa ganha tanta popularidade que não consegue mais reverter. Com o tempo, ela às vezes até consegue fazer o caminho contrário. Então, vamos pensar em casos aqui no Brasil. Gillette, para lâmina de barbear. É um caso específico, Xerox, para cópia. São casos que o consumidor associa isso. Aqui no Brasil, a gente não trabalha com esse conceito de generalização da marca, como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, mas é fato que acontece. Então, aquela marca que tinha aquele alto poder de distintividade,
que o consumidor vai lá, eu quero Bombril, a marca Bombril, acaba se perdendo, se diluindo. Por quê? Porque o Bombril passa a ser, na verdade, o objeto dele é a esponja de aço, mesmo que seja da marca Solan. Eu brinco nos cursos que eu dou, que eu digo assim, bom, se vocês pedirem pro marido de vocês, pro namorado ir no super, comprem uma esponja de aço. Ele vai pensar, o que é isso? Mas se colocar, compra um Bombril, ele provavelmente vai trazer a marca mais barata, porque ele entendeu o que é para ser comprado. A mesma coisa, se a esposa, a namorada, for no super para comprar lâmina, ela não vai comprar. Ela não vai saber o que é. Mas se não, vai no super e compra Gillette para mim, ela vai trazer. Então, percebe como teve essa perda de distintividade, que é a essência principal da marca, é ela distinguir aquele produto. Dentre uma gama de produtos, eu quero aquele produto daquela marca. Quando a gente associa muito a marca ao próprio produto, ela acaba perdendo esse poder de distintividade. Doutora, nós vamos para um breve intervalo. Pequenininho, a pessoa lá de casa que nos ouve pela rádio 100,1 e também pela nosso canal de TV. Ele vai dar um tempinho só e a gente volta daqui a pouquinho, tá ok? Ok. Como já anunciado, tenho como convidada a advogada com experiência em direito privado, Dolly Alterial, que gentilmente atendeu o nosso convite para falar aqui sobre conflito entre marcas. Doutora, eu recentemente, também tudo muito recente, porque é o que a gente vai conseguindo lembrar sobre alguns assuntos, nós estávamos em um mercado, Elaine, minha esposa, e ela disse assim, Val, o leite condensado agora, ele não é mais leite condensado, ele tem que ser explicado que é leite com isso, com aquilo, então ele não pode ser o condensado, porque no entendimento industrial, o leite condensado, que não necessariamente é só o leite moça, né? Ele não é condensado, ele tem misturas. Então muita gente achando que estava sendo lesado e tive a oportunidade de ler sobre isso, que não era algo a ser lesado, mas sim uma contribuição para que o consumidor entendesse que ele não está levando leite condensado, ele está levando leite que tem mistura disso, daquilo. Ah, então ele não presta. E a pessoa estava explicando que é o mesmo leite condensado, só que a especificação do produto tem agora, seguindo a lei, ela tem que ter a explicação. Nós, enquanto consumidores, nós estamos preparados para tantas mudanças que vêm ocorrendo? Com certeza não. O público consumidor do leite condensado vai continuar procurando aquela moça na embalagem. É o que ele vai querer, porque foi aquilo que ele gravou. Existem especificidades da lei, da legislação brasileira, seja de cunho regulatório, seja até de cunho fiscal, que faz com que isso aconteça. Aconteceu também com um bombom, que não é, eu não vou me lembrar qual é a marca especificamente, mas ela não é mais bombom. Mas ela continua sendo exatamente o produto, o mesmo produto, só que ele teve que ser enquadrado como biscoito. Por quê? Porque na legislação fala isso, e ele não pode ser mais enquadrado como um chocolate, e sim como se fosse um biscoito. Então isso são especificidades da lei. Por vezes, por não raras às vezes, a legislação caminha para um lado, mas o que acontece na prática caminha para o outro. E é a mesma coisa com esse que era bombom e não é mais bombom, com leite condensado que continua sendo moço e gostoso e todo mundo quer, mas para o consumidor não gera esse impacto, porque a associação que aquele produto é aquilo, ele já fez. E nós, de certa forma, estamos salvaguardados de algumas outras situações, de outras misturas que, né? Então, aí há sim existe uma via de mãos dupla, sim, em que houve um desconforto para o industrial, mas nós
teríamos que ter, nessa prática, um conforto de saber o que nós estamos consumindo. Eu só fico pensando que com 62 anos, o que nós já comemos que a gente não acredita. Em falar em comer, nós estávamos falando de uma grande marca, de grandes marcas, e o McDonald's eu acho que é um dos também muito copiados, né, do vermelho, do amarelo, daquela boquinha, daquele M que se transforma em várias coisas. Doutora, a senhora tem algo que está acompanhando, que também tem tido, né, por parte aí de vocês, enquanto pessoas que a lei, né, está a favor, né, tem observado e tem tido esses desconfortos também? O bom dessa virtualização e de tudo que está acontecendo faz com que as notícias se tornem muito dinâmicas e muito difundidas. Então, existem muitas questões que estão acontecendo. Então, só um parênteses, eu sou da época em que a gente ia para o McDonald's para usar aquele óculos do M. Era a sensação do momento. Mas voltando ao assunto. Existe uma grande discussão que já está no STF. É a primeira vez que o STF vai julgar uma questão de marcas, envolvendo marca, e não tem como o resultado não afetar um lado ou outro. A Apple, ela está sendo processada pela Gradiente por uso indevido da marca iPhone. A Apple chegou a conseguir registros no NPI e esses registros foram questionados judicialmente. Então, existem várias ações tramitando na Justiça Federal do Rio de Janeiro em que objetivam a extinção dos registros da marca iPhone. Recentemente, o ministro relator deste caso lá no STF proferiu um voto que, ao que tudo indica, foi favorável à Gradiente. Imagina a situação da Apple não poder utilizar a marca iPhone no Brasil. Ela usa no mundo todo, mas no Brasil não. É aquela situação que nós estávamos conversando há pouco, de por vezes a lei ou até mesmo as decisões elas caminharem na contramão do que já está pacificado, o que o povo já pacificou. Se a Apple usar ou não usar a marca iPhone, ela não vai perder clientela, porque a tecnologia dela já está consumada. Mas, realmente, ela corre esse risco. E é um risco concreto. Não se tem notícias de que tenham burburinhos de acordos em relação a isso. A Gradiente é uma empresa que está sofrendo, não sei se já encerrou a recuperação judicial dela ou não, mas ela estava em recuperação judicial, ela teve um declínio muito grande, teve que se readequar. Há muitos anos a gente não vê mais nenhum telefone da Gradiente. Claro que um acordo ou a exclusividade dessa marca pode representar o pulo do só gato. Para entender, doutora, a Gradiente tinha o registro iPhone ou algo similar na fabricação? Ela tem a marca Gradiente iPhone. Ela tem a expressão iPhone como elemento integrante da marca dela, para o mesmo segmento da Apple. E esse registro, se não me falha a memória, é de 97 ou 98 a data de prioridade. O iPhone surgiu em 2007. Então, claro, a Apple teve algum ou outro problema em alguma outra localidade do mundo que ela acabou contornando de um jeito ou de outro. Hoje existe no Brasil essa discussão e em mais de 40 anos é a primeira vez que o STF vai julgar uma questão relativa a marcas. Olha, doutora, a senhora vai falando e a gente vai pensando, lógico que vem uma pergunta final, que é de que forma a gente pode se precaver de todas as situações. Todas eu digo que sempre vai ter um espaço para um e para outro. A minha empresa, ela se chama BMW Eventos, porque o meu nome é Valmir Barrionuevo Monteiro. Quando eu recebi a carta de fora, então ele vinha com as iniciais, né? BM, vírgula, e o Val, né, que é a forma como as pessoas me conhecem, como Val. Então eu falava, nossa, BMW, né, eu acho que eu vou por aqui.
E nós só não fomos interpelados ainda pela BMW justamente porque nós não tentamos registrar. Quando nós tentamos, não, fica vocês quietinhos, mas se alguém digitar BMW Eventos, o que sai de lançamento de carro e o que nós recebemos de ligação de pessoas querendo, o modelo tal, já saiu o modelo tal, então eu sei que gera um desconforto para nós, que para mim foi só um motivo de alguma coisa pessoal, e realmente lá eles falaram, olha, você, tipo assim, sabe o que nós escutamos? Você é pequeno, fica aí na tua, não vai nos atrapalhar, né? Só não fabrique carro e nem conserte carro, né? Então foi isso que nós recebemos. Até quanto eu posso utilizar vontades como a minha de ter meu nome associado aí a uma BMW? E não tenho BMW, ainda mais vou ter. Existem marcas que ganham tanta representação no mundo que elas transcendem aquele segmento de atuação específica. São as marcas notoriamente conhecidas, mas principalmente as marcas de alto renome. Qual é a questão dessas grandes marcas? É que elas acabam tendo, principalmente as de alto renome, que elas são reconhecidas pelo NPI como tal. Elas acabam tendo proteção irrestrita em todos os segmentos. Seja no segmento de eventos, seja no segmento de fabricação e comércio de carros. Essas grandes empresas e grandes marcas, elas costumam fazer uma gestão muito detalhada das marcas delas. Para quê? Primeiro, para manter a sua credibilidade e a sua visibilidade no mercado. E segundo, para evitar que pipoquem diversas marcas, seja qual segmento for, que sejam foneticamente muito próximas a ela. Por quê? Para evitar a diluição dessa marca delas, que é muito alto, para evitar que com o tempo ela perca esse caráter de distintividade. No seu caso específico, certamente teríamos ainda um problema no registro de marca, porque certamente o juiz que julgaria uma questão como essa, ou ele tem uma BMW ou ele quer ter uma BMW, portanto ele conhece a representatividade desta marca. E assim nós temos outras tantas marcas. Ferrari é uma marca de alto renome. Nós temos marcas... Até sobrenome Ferrari existe. Eu conheci uma pessoa que tinha um sobrenome Ferrari. E nós temos aí um conflito de direitos muito interessante, porque existe o direito de personalidade. O meu nome integra, acima de tudo, o meu direito de personalidade. Isso é muito importante. Doutor, eu quero agradecer a sua presença conosco. Vindo a Maringá, para nós será uma honra em tê-la aqui. Obrigada, tá bom? Com certeza voltarei. Com certeza. É isso aí, gente. A Comunidade do Conhecimento fica por aqui. Certamente nos encontraremos em outras oportunidades, mas sempre na programação da Rádio e TV Universitária Unicesumar. Para sintonizar a nossa rádio, anote aí, RUC FM 100,1 e a TV Unicesumar 28.1, canal aberto, e 21 na net. Acompanha e curta todos os nossos programas, que também estão nas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube. Acesse sempre a TV Unicesumar. O seu like é muito importante em todas essas plataformas para que possamos a cada dia mais estar ao seu lado e tendo a certeza que você estará ao nosso. O Comunidade do Conhecimento fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Até lá.